Fala pessoal da X Sports, está começando agora mais uma entrevista e hoje eu tenho o prazer de ter comigo aqui o Vinícius Marques, técnico do Sub-20 do Santos. Vinícius, um prazer estar com você, falando aqui com você. É um prazer, boa noite a todos do programa. É uma honra estar conversando, estar representando a categoria Sub-20 do Santos e falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa campanha aí, da nossa trajetória e dos nossos objetivos dentro da competição da Copa São Paulo, que é a Copa do Mundo do futebol de base. Agora em janeiro, Vinícius, não se fala de outra coisa a não ser copinha, todo mundo acompanhando. Queria saber de você um pouco, primeiro, os preparativos para o jogo do Santos agora contra o São Carlense, terceira rodada do grupo 16. Como que estão os preparativos do Santos para essa partida? Primeiro, né, os preparativos, ele começou, na verdade, na nossa preparação a partir do dia 8 de dezembro, né? Nós fizemos por volta de 18 treinos, 4 amistosos, para chegar até a estreia da Copa São Paulo. Fizemos a nossa estreia, conseguimos uma vitória de 3-1, fizemos a nossa segunda rodada, ali, o nosso segundo jogo, vencemos de 2-1, chegamos classificados já na última rodada, que é uma situação que é muito importante, não depender do resultado da última rodada para classificar. Então a gente vai conseguir até dar uma rodagem no nosso grupo, todos os atletas irão participar, nenhum atleta vai ficar de fora, e com isso a gente ganha condicionamento e preparo físico já pensando no mata. E como que funciona a integração, né? Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Muito se fala da base do Santos, que é uma das melhores bases do Brasil. Como que funciona a integração do Santos, da base com o profissional, e se o Vojvoda vem ajudando nesse processo, se ele participa desse trabalho? Então, Gabriel, essa transição ela é muito bem feita, né? Nós temos profissionais responsáveis por isso. Então, além da nossa gerência, nossa coordenação, nossos estatutários estarem falando diretamente com o pessoal do profissional, nós temos profissionais que também falam diretamente. Eu tenho um contato direto com o Vojvoda. Então, o Vojvoda é um treinador que conhece praticamente todos os atletas do Sub-20, um por um, característica por característica. Numa conversa que eu tive com ele, até por ser um momento delicado ali, o final do ano, não deu tempo de oportunizar alguns atletas, mas que a ideia dele é, para início desse ano, a categoria Sub-20, junto com o profissional, trabalhar em conjunto. Aqueles atletas que se destacarem e estiver pedindo passagem de uma forma muito clara, esses atletas com certeza terá espaço no profissional. E isso aconteceu já para essa primeira rodada do Campeonato Paulista. O Vojvoda precisou, teve ausência de alguns atletas no profissional, saíram 4 atletas do elenco Sub-20 para compor o elenco do profissional, já para fazer uma estreia no Campeonato Paulista. Era exatamente que eu ia perguntar para você agora, porque o Matheus Xavier, um dos destaques do time na Copinha, 4 gols, atacante, subiu, né, com vocês. Você poderia exemplificar quais são os jogadores que e qual o impacto disso no time para a sequência da Copinha, e se isso já estava programado ou foi algo que o Vojvoda sentiu de momento? Então, na verdade, na conversa que nós tivemos antes do Vojvoda sair de férias após o Campeonato Brasileiro, ele comentou de alguns atletas que vinha chamando a atenção dele dentro do Campeonato Paulista, do nosso Campeonato Paulista Sub-20, que nós conseguimos o título. E dentro desses atletas que ele destacou, eu consegui pontuar alguns outros que têm algumas características que eu acho importante. A gente deixou mapeado e ele falou para mim o seguinte, falou: Vinícius, treina o máximo esses atletas, porque a nossa apresentação para a nossa estreia da competição, nós vamos ter um período muito curto de treinamento. Então eu vou precisar de atletas do Sub-20 para compor o grupo ou até mesmo jogar. E isso acabou acontecendo. Então alguns atletas se destacaram já nesses 2 jogos de Copa São Paulo, chamou a atenção do nosso professor, do Vojvoda, e ele já automaticamente já pediu para que esses atletas fizessem parte do grupo profissional. E você citou que anteriormente que a partir desse ano vocês vão fazer um processo, né, um trabalho integrado entre a base e o profissional.
Você pode explicar um pouquinho melhor como que vai ser isso? Os jogadores vão subir para jogar com o time profissional, os campos vão ser mais perto, o Vojvoda vai descer para acompanhar mais de perto os garotos. Tem algo diferente do que os outros clubes fazem? Então, tudo isso que você comentou em tópicos já acontece, porque no nosso CT Rei Pelé, após a reforma, que por sinal ficou um belo centro de treinamento, instalação muito moderna, à altura do Santos mesmo, que os meninos da Vila merecem, né? Então, após essa reforma, a estrutura ficou muito boa, inclusive o nosso campo ficou um campo homologado pela FIFA, altíssimo nível, e já acontece essa transição e essa integração. O Vojvoda, para você ter uma ideia, no nosso último treino, antes de viajar para São Carlos, ele foi no treino, o presidente também foi no treino. Então, como isso já vem acontecendo, os nossos atletas, se você parar para ver, o ano passado, 75% do grupo já treinou no profissional de alguma forma. Então, esse gelo sub-20 profissional, a maioria dos atletas já não tem mais. O que acontece é o seguinte, daqui a pouco esses atletas que já pisaram em alguns treinamentos lá, eles vão começar a aparecer e figurar em relações ou até mesmo convocação. Claro, isso se o jogador estiver merecendo, se estiver se destacando, e aí ele vai ser oportunizado. E a gente falou muito de jogadores que subiram, que estão subindo para o profissional, da base para o profissional, mas a gente tem um caso de um jogador famoso que desceu do profissional para a base para jogar a Copinha, que foi o JP Sherman. Queria que você explicasse o motivo disso ter acontecido e como que ele vem lidando com isso, com o fato de ter descido para disputar a Copinha. Quais são os benefícios dessa transição profissional-base? Perfeito. Primeiro, esse atleta que tem a idade de sub-20 e está no profissional, ele é um atleta privilegiado. Alguma coisa, alguma característica ele tem, alguma capacidade técnica muito boa ele tem. E o Sherman, querendo ou não, ele provou o ano passado, o ano retrasado. O ano passado ele teve uma minutagem um pouco mais baixa, tanto com o Kleber Xavier quanto com o Vojvoda, que no momento que pega a equipe, ele precisava dar uma atenção especial, principalmente nessa parte de confiança, e esse garoto acabou não sendo tão aproveitado. Tinha dois atletas de muita experiência no elenco, e ele, por ser jogador sub-20, ele consegue descer para a categoria, porque o que a gente sempre comenta com os atletas, que é importante o atleta treinar e jogar. Não adianta ele só treinar e não ter o jogo. O jogo é como se fosse uma prova, como se fosse uma escola. Ele treina, coloca tudo aquilo, aprende algumas coisas, aprimora algumas situações técnico-táticas, psicológicas, e ele tem um jogo para colocar em prática para ver se vem evoluindo. E o caso do Sherman foi isso que aconteceu. Ele foi oportunizado em treinos do Sub-20, foi oportunizado em jogos, mostrou o seu potencial, ajudou a equipe Sub-20 nos mata-mata de campeonato paulista e se consagrou um jogador importante dentro do elenco Sub-20. Voltou para o profissional, teve as férias junto com o profissional, o Vojvoda teve uma conversa com ele, falou da situação que, pode ser que a gente vai precisar, preciso que você se apresente antes ali para treinar com a categoria do Sub-20, não apresenta junto com o profissional. Ele vem de muita boa vontade, com um profissionalismo altíssimo, treinando da melhor forma possível e vem nos ajudando, jogo a jogo, treino a treino, a gente conseguir os nossos objetivos. Perfeito. E o Santos é o atual campeão do Paulista, venceu o São Paulo nos pênaltis, um jogaço 3-2. São Paulo, que é o atual campeão da Copinha. Eu queria te perguntar, o São Paulo é o principal rival do Santos nessa edição de Copinha? A gente sabe que tem vários jogos, o Santos tem que ir avançando, é passo a passo, mas se você pudesse exemplificar, pegar um time como referência, o principal rival do Santos é o São Paulo? Então, todo clássico se tem uma rivalidade, né? E é o que a gente fala, né? Clássico não se joga, né? Clássico tem que vencer, tem que ganhar. É essa mentalidade que eu tenho como líder, passo para esses atletas. Como nós passamos por 3 clássicos aí, menos de 2 meses,
né, que são o Corinthians nas oitavas, Palmeiras numa semifinal e São Paulo numa final. Então, todo tipo de clássico que a gente vier a ter dentro da Copa São Paulo, ele vai ser muito disputado porque está tudo muito recente. Mas eu acredito muito que o principal rival do Santos é o Corinthians, né? O Corinthians que tem aquela rivalidade, são dois alvinegros, então a principal rivalidade é o Corinthians. Embora o São Paulo, nós estávamos perdendo de 3-0, conseguimos empatar e vencer nos pênaltis. E eu queria que você falasse agora um pouquinho dos meninos, pensando um pouco com a cabeça deles. Qual que é a importância do Santos estar jogando em TV aberta, na X Esportes, para o Brasil inteiro? Fala um pouquinho de como isso mexe com eles, se vocês conversam sobre isso, a oportunidade que a X Esportes está dando para os meninos mostrarem o seu talento para o Brasil inteiro. Primeiro, parabenizar a emissora, né? Baita cobertura, transmissão de alto nível, comentaristas de alto nível. Isso é muito importante para esse tipo de competição. Então, parabéns para a X-Sport. E é o que eu falo para os atletas, né? A gente tem que aproveitar esse momento. Nós trabalhamos muito, né, no dia a dia. A gente abdica, não só a comissão técnica, mas todos esses atletas, eles se abdicam e se priva de muitas coisas para conseguir estar performando e se desenvolvendo dentro de treinamentos e principalmente mostrando que nos jogos está valendo a pena esses treinamentos, mas a gente sabe que Copa São Paulo é um torneio muito difícil, né? Você tem, às vezes, uma primeira fase um pouco mais fácil para time grande, que você consegue, às vezes, classificar já numa segunda rodada, que é o caso do Santos, né? Mas que logo em seguida, após a terceira rodada, já vem o mata. Então, o nível de concentração ele tem que ser altíssimo, porque um mata ele pode definir tudo e o jogo ele é circunstancial. Às vezes uma jogada errada, um pênalti, uma bola parada, ela pode interromper um trabalho e um sonho desses jovens atletas. Então, mentalmente, eles precisam estar muito bem preparados para esse tipo de competição. E só para a gente fechar, queria que você falasse um pouquinho do Neymar. Se o Neymar, como é que o dia a dia do Neymar com os meninos da base, tem algum contato? E dessa nova dupla que se formou, Neymar e Gabigol jogando juntos novamente? Na verdade, o Neymar é um ídolo para esses jovens atletas, né? O Neymar é uma pessoa fantástica. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele aí durante 4 meses aí quando eu estava junto na comissão do professor Kleber Xavier, que na verdade eu sou muito grato pelo profissional, pela pessoa. Hoje, se eu estou no Santos é porque eu recebi um convite dele para fazer parte, para ser um auxiliar técnico da sua comissão técnica. Infelizmente aconteceu o desligamento e eu pude continuar na categoria sub-20, mas falando do Neymar, todos os atletas de sub-20, sub-17 ou até mesmo de categorias menores que treinam, que sobem para treinar no profissional, ele apoia, ele conversa, ele incentiva. Então sempre ele tem uma fala resgatando aquele DNA do Santos, dos meninos da Vila, de muita alegria, de jogar futebol alegre, com aquela responsabilidade, e principalmente ele foi muito importante para a nossa final. Ele fez um vídeo não motivacional, mas ele separou praticamente 1 minutinho dele ali, bateu um papo com os garotos através de um vídeo que nós conseguimos passar na nossa preleção. Os meninos ficaram muito felizes e muito mais motivados para conseguir o objetivo. Então, o Neymar é uma pessoa sensacional, um atleta que não tenho dúvida que ele estando na melhor forma possível, que ele vai estar, ele vai poder nos ajudar esse ano, principalmente dentro do Santos e principalmente aí na nossa seleção brasileira. E o Neymar com o Gabigol? Mais um outro meninos da Vila, né, que é o Gabigol, um atleta que, querendo ou não, até quando eu estou na base faz muito tempo, está quase 20 anos, já pude enfrentar na época de sub-17. Então você vê que é um talento puro, é um cara que domina muito bem a função do centroavante, muita mobilidade, muito ataque ao espaço.
Acredito muito que ele vai ajudar a nossa equipe profissional a poder conquistar os objetivos, vitórias, chegar em jogos decisivos e principalmente em finais. Perfeito, Vinícius. Queria agradecer a sua presença aqui no bate-papo com a gente na X-Sport, desejar sucesso na caminhada do Pinha e tudo de bom para vocês. Muito obrigado, Guimarães, sempre à disposição, tá? No que precisar, pode estar procurando a nossa assessoria, porque a nossa ideia é sempre estar podendo falar um pouco do nosso trabalho, podendo falar um pouco dos meninos da Vila, que isso é muito importante para eles, tá bom? É um prazer falar com vocês. Perfeito, o prazer é todo nosso. E é isso, chegando ao fim, mais um bate-papo aqui na X-Sport. Vinícius Marques, treinador sub-20 do Santos, está disputando a Copinha. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Valeu!